Aleluia. Graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Meu nome é Williane Leite. E o tema da minha ministração hoje é o poder da palavra de Deus. Irmãos, incline a cabeça em sinal de reverência, eu quero orar, amém? Pai querido, Pai amado, eu te rendo graças, Senhor, por esta noite, Senhor. O coração está cheio de alegria e gratidão, Pai, por este tempo. Eu creio, Senhor, que meus irmãos, assim como eu, recebemos bastante, Senhor, durante esses 2 anos, Pai. Estivemos expostos, Senhor, à Tua palavra. E eu tenho certeza que todos temos vários testemunhos, Senhor, para contar. Pai, não foi fácil chegar até aqui, mas a Tua boa mão esteve estendida sobre nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. E grandes coisas o Senhor fará por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém? Essa é a minha oração. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa palavra tem poder. Eu não tinha como outro tema, né, para ministrar essa noite. Porque nós somos enxertados, né, essa palavra rema que foi revelada em nossas vidas. Oh, aleluia. Amém. Eu tenho certeza que nossas vidas foram completamente transformadas. A palavra de Deus tem poder de criar. Antes de tudo existir, tudo foi criado pela palavra. Essa palavra não é apenas uma voz, mas uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Verbo. Como está escrito em João, capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, nem se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amados, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem. E o que é mais lindo, eu estava meditando e eu fiquei maravilhada com essa revelação. Porque Jesus é a forma humana do Espírito de Deus. Uau! Quão profundo. Porque o Criador se fez criatura e habitou nessa terra. Amém? Aleluia. Ele é a palavra de vida. Nós carregamos esse nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Ele foi colocado acima de todos os governos. Amém? Ele governa nos céus, na terra e embaixo da terra. E nós carregamos esse nome habita dentro de nós. Nós carregamos a palavra de Deus. E hoje a palavra revelada. Glória a Deus por isso, amém? Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. Amém. A palavra de Deus tem poder regenerador. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz: pois fostes regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia. Amados, a regeneração é a mudança do nosso interior.
O poder do Espírito Santo, quando nos submetemos a esta palavra, ela transformou as nossas vidas. Eu creio que todos foram transformados, amém? Foram 2 anos, né? Muitas ministrações, muitas matérias, cada um que se identificou com uma. Assim, eu não tenho assim uma específica, mas o que foi libertador para mim foi justiça de Deus, fundamentos da fé, né? Porque assim, amados, eu não sei vocês, mas antes, eu me converti em 2003 e logo me desviei. Em 2012, eu retornei, né, para a igreja e cheguei a ser líder de célula. A minha igreja tinha célula. Mas, amados, eu nunca me debrucei tanto. E esse curso foi abrir os meus olhos espirituais. Essa palavra trouxe muitas revelações para a minha vida. Aleluia. Essa palavra transformou a minha vida. Aleluia. Através da renovação da nossa mente, através da palavra, amém. Ai, Jesus, como é bom falar da tua palavra. A palavra de Deus tem poder para curar. Nos Salmos 107, capítulo 20, diz: enviou a sua palavra e os sarei, e os livrou do que era mortal. Glória a Deus por essa palavra. Essa passagem nos faz lembrar da cura do servo do centurião. Amém? Quando ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre em minha casa, mas dize apenas uma palavra. Então aquele homem teve uma fé tamanha que ele acreditou que ele não precisava da presença da pessoa de Jesus, porque ele creu, ele via os milagres que Jesus estava fazendo. Então ele creu que Jesus tinha todo o poder, e a palavra de Deus tem poder. Amém? E o servo foi curado, aleluia. O poder da fé. A fé fala. A fé, ela tem uma voz. Ela opera milagres através das nossas palavras. Oh, aleluia. Eu quero contar um pequeno testemunho. Eu sou técnica de enfermagem. Eu trabalho no Emoal. E nós temos recebido muitos pacientes com diagnóstico de leucemia, infelizmente. E chegou um certo paciente que eu percebi que a família era cristã. Eu fui verificar os sinais vitais dele, que ele ia ser transferido. E eu vi ela pedindo orações para alguns irmãos pelo celular. Ela estava muito nervosa, chorando. Não é fácil receber um diagnóstico. E eu senti assim, o desejo de declarar uma palavra na vida dele. E eu olhei para ele e disse: nenhum diagnóstico é maior do que o nosso Deus. Nenhum diagnóstico, amados. Nenhum diagnóstico. E enquanto eu estava lá, ele estava bem sereno. Ainda o homem, né, quer ser forte, mas a mulher estava bem temerosa. E no meu espírito veio bem forte dentro de mim: profetiza. E eu: profetiza. E eu continuei calada. E eu: meu Deus, a vergonha, ela é horrível. Misericórdia. E falou de novo: profetiza na vida deste homem. Aleluia, amados. Eu disse: esta doença não veio para te matar. Essa doença veio para servir de testemunho na sua vida. E a mulher dele tomou posse daquela palavra, ele também tomou posse. Amém? Amados, assim, eu declaro que eu tinha, quando eu disser eu tinha, vocês me ajudem e digam amém. Vergonha, misericórdia, eu tinha vergonha de falar, entendeu? Da palavra, o rema me libertou. E eu via pessoas até não crentes sempre falando
de Deus, falava sempre de Deus, e eu, meu Deus, e eu calada, eu não aceito isso na minha vida. E depois que aconteceu isso, irmãos, eu senti uma libertação, entendeu? Porque assim, eu estava até pesquisando quais são os maiores medos do ser humano. O primeiro é da morte. E o segundo é de falar em público. Não é verdade? A pastora Adriana está ali, ela fala sobre isso. Então, eu estou rompendo. Hoje eu estou rompendo. Eu estou muito feliz. Estou me sentindo Davi, né? Porque eu sou pequena. Estou sentindo o próprio Davi derrubando um gigante. Aleluia. Eu estou tão feliz porque, oh Espírito Santo, Tu és o meu ajudador. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra. A palavra de Deus é digna de confiança. Deus e sua palavra são um só. Portanto, quem duvidar da palavra, duvida de Deus. Vejamos o que diz em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amados, nós sabemos que ele é fiel. Ele cumpre todo o propósito. Tudo que ele prometeu, ele cumpre. Ele é fiel à sua palavra, porque ele é a própria palavra. Nós aprendemos na matéria do caráter de Deus, que Deus é imutável. Aleluia. E suas promessas, elas são eternas. As suas promessas são eternas. A bondade e a fidelidade se cumprem todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus. Deus não mente. Diferente de homens que muitas vezes prometem e não cumprem o que falam. Eu lembro que antigamente a palavra de um homem valia mais do que um papel, uma assinatura no papel. Não era? Vocês lembram? Hoje em dia é tão difícil de encontrar um homem de palavra, que quando ele fala, a pessoa acredita. Não, ali se falou, está falado. Enquanto outros, quando falam, as pessoas dizem, o que ele diz não se escreve. Não tem nenhum crédito. Amém? A palavra de Deus cumpre o propósito. Em Isaías 55:11, nos diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Amém? Queridos, talvez você ainda não viu o cumprimento da sua promessa, mas creia. A palavra, ela está no reino espiritual, porque a palavra é Deus. Amado, se você lançou alguma semente, ela está no reino espiritual. Ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer no tempo certo. Ele falou, vai acontecer. Tem que acontecer, amém? A palavra de Deus é a base da oração. Em João 15:7 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aleluia. Queridos, quando eu entendi que eu tinha que orar a palavra, isso virou uma chave no mundo espiritual, na minha vida. Eu fazendo rema, eu comecei a assistir filmes gospel com meu esposo. E um filme que me marcou muito foi Em Defesa de Cristo. Foi baseado em fatos reais. Primeiro virou um livro, depois um filme. E rapidamente a esposa se converteu e o marido não gostou. E ele começou a todo custo. Misericórdia. Começou a todo custo dizer que Jesus era uma farsa. E ela começou a orar a palavra. Ela orava: Senhor, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne.
tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Amados, eu comecei a orar sobre a vida do meu marido. E para a honra e glória do Senhor, esse coração já foi quebrantado. Ele tinha um pensamento, um medo de casar, minha gente. Para a honra e glória do Senhor, eu vou casar segunda-feira. Amém? Eu tenho tantos testemunhos para contar. O tempo já acabou. Misericórdia. O desejo do coração do Pai é que todos sejam salvos. E Ele conta comigo e com você. Nós estamos cheios da palavra. Nós agora temos que transbordar lá fora. As pessoas estão sedentas de ouvir a verdade que liberta, que cura, que restaura, que traz vida, que renova. Oh, aleluia. Obrigada, Deus. Quando eu comecei a congregar aqui, no Verbo da Vida, rapidinho, no final eu senti a falta da bênção, né, apostólica. Muitos crentes estão assim, muitas vezes vão à igreja só para receber. E aqui no Verbo da Vida eu tenho o costume de dizer: sejam abençoados na prática dessa palavra. Quando eu entendi que eu tinha que andar na prática da palavra, amados, a minha vida começou a mudar. As coisas começaram a acontecer. Eu tenho vários testemunhos para contar. Vários testemunhos para contar. Infelizmente não deu tempo. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Glória a Deus.